todos encontraram? Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Então façamos menção à palavra do Senhor. Diz a versão do texto que tenho em mãos: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer. Amém? Já foi orado e nós respeitaremos a autoridade dessa oração. Podeis vos assentar. Queridos, esse texto que nós lemos agora é um texto onde traz uma profunda reflexão a respeito de comunhão, a respeito de profundidade no relacionamento com Cristo. É um texto que apresenta a nós uma diretriz que nos orienta a termos um relacionamento estreito com Deus, um relacionamento tão ligado a ponto de nós sermos alimentados diretamente por Ele. Nesse texto, Jesus se apresenta como a videira. Ele apresenta Jesus como o lavrador. Ele apresenta Deus, o Pai, como o lavrador. Quando ele se apresenta como videira, ele está se apresentando como a árvore que fornece vida, como a árvore que fornece alimento, como a árvore principal que fornece condição para que os ramos possam ser alimentados e frutifiquem. Jesus se apresenta como videira, dizendo que Ele é a base de todos. Pois se Jesus é a videira e uma videira é a árvore principal, os ramos, os galhos ligados nela, têm nela base para crescer, para frutificar, para dar os seus frutos. Então Jesus se apresenta dessa forma, como a base, a estrutura, como o plano de estrutura para aqueles que querem crescer e frutificar nele. Jesus então apresenta o Pai como lavrador, porque não há nenhuma videira, não há nenhuma árvore, não há nenhuma planta que viva sem a necessidade de um cuidador, de alguém que a limpe, que a pode, de alguém que esteja olhando para ela e cuidando dela a ponto de fazer com que ela se mantenha de pé, com que ela se mantenha viva, com que ela se mantenha eficaz na sua função. Então Jesus está dizendo que Ele é aquele que é a base para os ramos darem frutos, mas Ele está dizendo que Ele só tem essa condição de ser essa base para os ramos frutificar, se o Pai, o Deus Criador, sendo Ele o lavrador, estiver cuidando dele como videira, estiver cuidando dele como base, porque se o lavrador não estiver cuidando, ramos infrutíferos, improdutivos, crescerão nessa videira. E quando um ramo infrutífero, improdutivo, cresce na videira, ele atrapalha
atrapalha a produção dos outros ramos. Ele suga a vida da videira, ele suga a seiva da videira. E quando ele faz isso, querendo ou não, ele de uma forma ou outra começa a atrapalhar o crescimento dos ramos ligados à videira. Por isso então Jesus enfatiza que todo ramo nele ligado, que não produz fruto, é cortado e lançado fora. Porque o ramo que não produz fruto, ele para nada mais serve senão para atrapalhar. Ele para mais nada serve senão para tirar o alimento que deveria estar chegando em um ramo frutífero. Ele para mais nada serve senão para impedir a boa produção de outro ramo. Entenda, queridos irmãos, que neste contexto, olhando para dentro dessa parábola, quando vemos Jesus falando de um ramo improdutivo, de um ramo que não serve para produzir, ele está falando de pessoas que estão ligadas nele e não produz. Ele está falando de pessoas que estão dentro, inseridas no Evangelho, mas não se preocupam em viver o Evangelho a ponto de produzirem, a ponto de serem frutíferos. Ou seja, são meras sanguessugas, são meros encostos, pessoas que estão ligadas à videira, mas não querem produzir. E Jesus está dizendo, se está na videira, se está inserido, se está ligado e não quer produzir, em mim não vai ficar ligado, em mim eu não quero isso colado, vai ser arrancado fora. Por quê? Porque Jesus, enquanto esteve aqui, foi produtivo. Jesus, enquanto esteve aqui, fez, produziu, frutificou. Então ele deixa como exemplo o fazer, o produzir, o frutificar. E se ele deixa isso como exemplo, quem está ligado nele segue esse exemplo. E se segue o exemplo, pratica as mesmas coisas que Jesus praticou. É produtivo. Então agora Jesus deixa isso enfatizado, deixa isso decretado, que todo ramo não produtivo vai ser lançado fora. Agora, olhando para nós, eu te pergunto, somos ou não produtivos? Uma pergunta pessoal, eu sou ou não produtivo? Porque produzir no reino vai muito além, produzir para Cristo vai muito além do simples fato de congregar, de pregar, de cantar, de evangelizar, de ganhar almas. Produzir para Cristo está muito mais ligado em ter relacionamento com Ele, e esse relacionamento com Ele trazer em mim características que me façam parecer com Ele. E aqui agora ele vai dizer então, um pouco mais adiante no mesmo texto, todo ramo em mim que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Ou seja, se há um ramo improdutivo, ele é cortado fora, não é poda, há uma diferença. Uma poda é tirar aquilo que atrapalha a produção, tirar aquilo que atrapalha a frutificação. Ou seja, tem um broto, tem algo que está atrapalhando você frutificar, isso vai ser retirado. Vai ser retirado de nós aquilo que nos atrapalha a parecer com Cristo, aquilo que nos atrapalha a crescer no reino, aquilo que nos atrapalha a santificar, aquilo que nos atrapalha a ser cheio do Espírito, aquilo que nos atrapalha a ter em nós as características de Cristo, aquilo que nos atrapalha a evidenciar o fruto do Espírito, porque o fruto é as características de Deus em mim. E se há algo que atrapalha eu evidenciar isso, vai ser arrancado fora. Porque a maior evidência de frutificação sobre a vida do cristão é a evidência de que ele se parece com Cristo. É a evidência de que ele tem nele as características de Deus. Então
aqui agora Jesus está dizendo: se produz, se está produzindo, se está santificando, se está melhorando, se está mostrando, vai ser limpo para que produza ainda mais. Então aqui a gente vê dois destinos diferentes para ramos. Por quê? Porque há dois tipos de ramos. Há o ramo produtivo e o improdutivo. Há o ramo que quer e o ramo que não quer. Porque quando nesse contexto falamos de ramos, falamos de pessoas. Então há o que quer e o que não quer. E isso é uma realidade presente no nosso meio. Há os que querem e os que não querem. Mas há aqueles que fingem que quer por causa de status, por causa de presença, por causa de ambientes, por causa de relacionamentos. Há aqueles que fingem, mas que verdadeiramente só estão na videira por causa do que recebem e não por causa do que dão. Porque a ênfase de estar na videira não é receber, é dar frutos. A ênfase de estar na videira não é receber dela alimento. A ênfase não é receber da videira. A ênfase é produzir frutos com que se recebe e devolver esses frutos. Porque se você olha para o contexto da parábola, existe um lavrador. E todo lavrador que cuida da sua plantação, ele cuida para que ela produza. E no final de um ciclo de produção, ele quer recolher essa produção para si. Se o pai é o lavrador, se o pai é o agricultor, e ele cuida da videira para que os ramos nela produza, essa produção tem que ser devolvida a esse lavrador. Essa produção tem que ser devolvida a Deus. Então o ramo ligado na videira não é ligado para dizer: eu estou em Jesus, glória a Deus, eu sou um raminho ligado em Cristo que produz, aleluia. Não, é para estar ligado nele, produzindo, dando fruto e devolvendo a ele todo o bom fruto produzido, porque o fruto não é meu, o fruto é dele. Eu sou apenas o agente de produção. Então aqui Jesus nos ensina isso, dentro dessa parábola. Quem ele é, quem Deus é e quem nós somos. E se abrirmos um parêntese dentro dessa palavra agora e caminharmos para dentro da Bíblia, encontraremos na Bíblia diversos versículos que enfatizam o ponto de que nós apenas somos produtores para Cristo, de que nós somos apenas servos que fazem para Ele, que nós somos apenas pessoas escolhidas, salvas e designadas a continuar a fazer o ministério que Cristo começou. E se continuamos esse ministério, se continuamos fazendo o que Cristo começou, não fazemos por nós mesmos, não fazemos porque somos bons, não fazemos porque somos capazes, porque somos intelectualmente, não, fazemos porque somos capacitados pela videira, fazemos porque em nós chega um alimento que é trago pelas vias da videira. Em nós chega a seiva, o alimento vindo pelo Espírito de Deus, por Cristo enviado a nós. É por isso que fazemos, porque em nós chegou o Espírito de Deus, enviado por Cristo, e é Ele que nos capacita, é Ele que nos instrui, é Ele que nos prepara, é Ele que nos dá o direcionamento de fazer. Então agora Jesus continua, e Ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
entenda que para ser um ramo produtivo é necessário permanecer em Cristo. Há uma condição. Tem muita gente que diz: eu tenho Cristo em mim, eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu sou filho de Deus, eu tenho Cristo em mim. Não é bem assim. Para ter Cristo em nós, é primeiro necessário estar nele. Há uma condição aqui. Para ter Cristo em mim, eu tenho que estar nele. Então, com isso aqui eu concluo que um ramo só é lançado fora, improdutivo, quando ele deixa de estar na videira. A atitude de sair é dele. Ele só é tirado porque ele tomou a decisão de sair, deixou de permanecer. Porque a palavra de Deus também nos esclarece que Deus não lança ninguém fora, a não ser que a pessoa não quer estar em Cristo, a não ser que a pessoa não quer estar em Deus. Então aqui Jesus está dizendo: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Então perceba, há uma condição: permanecer em Cristo, para que Cristo permaneça em nós. Esse permanecer em Cristo me abre um leque de possibilidades, aonde eu posso, dentro dessas possibilidades, falar de vida comportamental, aonde eu posso falar de vida espiritual, aonde eu posso falar de N coisas. Mas aqui eu quero me deter a esses dois critérios: permanecer em Cristo pela vida espiritual e comportamental. Porque todas as vezes que eu tomo uma ação de permanecer em Cristo, eu preciso viver a semelhança de Cristo. Eu preciso viver a respeito do espelho que Cristo determina. E qual é o espelho que Cristo determinou, se não a palavra? Porque todas as vezes que eu olho para a palavra e me debruço sobre ela e medito nela, ela destaca em mim defeitos, ela destaca em mim erros, ela destaca em mim coisas que precisam ser retiradas. Jesus pregando disse: vós já sois limpos pela palavra que eu vos dei. Aonde está a palavra que ele nos deu? Se nós já somos limpos, é pela palavra. E como ser limpo pela palavra, se não de forma comportamental, me debruçar sobre essa palavra, de olhos e ouvidos atentos, em uma leitura audível, para que quando eu leia a palavra, confronte em mim aquilo que é necessário de mudança. Então, de forma comportamental, eu olho para a palavra, eu medito na palavra, e a palavra dada me limpa, me restaura, me purifica, tira de mim aquilo que é desnecessário, aquilo que me atrapalha a produzir. Porque se o ramo fora da videira não produz, eu longe de Cristo não produzo. E quando eu não me debruço na palavra, eu estou longe de Cristo. Quando eu não me debruço em oração, eu estou longe de Cristo. Quando a palavra não é o meu fio de conduta, eu estou longe de Cristo. Quando a oração não é um viés de conduta para mim, eu estou longe de Cristo. Porque todas as vezes que olhamos para o exemplo de Cristo, vemos Cristo lendo, pregando, orando e jejuando. Se eu pratico o que Cristo praticou, então eu leio, oro e jejuo. E isso me aproxima dele, isso me faz estar ligado nele. A palavra foi dada para nos limpar. Se eu sou cristão, se eu sou um pequeno Cristo,
Se eu sou alguém ligado na videira e não estou em confronto com essa palavra, eu me enquadro em um texto da Bíblia, que é o de Hebreus, capítulo 12, verso 8, de 6 a 8, na verdade. E eu quero abrir um parêntese para citar esse texto, para melhor compreensão dos irmãos. O texto diz que se eu sou recebido por Deus como filho de Deus e não sou participante da correção que Deus dá aos filhos amados, eu não sou filho, eu sou bastardo. E qual é a correção que sofremos? A limpeza pela palavra. Qual é a correção que sofremos? A limpeza quando eu me debruço na palavra. Todas as vezes que eu me debruço nela, ela me limpa, ela me purifica, ela me faz estar ligado na videira. Então Jesus continua dizendo, continua falando essa parábola. E aí na continuação, ele diz: vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Então há essa condição. Para ser frutífero é necessário permanência, é necessário constância, é necessário uma vida dedicada à permanência em Cristo. Não dá para hoje estar firme, hoje estar aqui, hoje está na videira, hoje está pregado na videira, limpo na palavra. Amanhã é tudo diferente, a minha conduta é diferente, o meu falar é diferente, a minha ação é diferente. Hoje o fruto do Espírito, que é a característica de Deus, fala mais alto em mim. Eu sou longânimo, eu sou manso. Amanhã isso já não acontece mais. Então está faltando permanência, porque permanência traz constância. Estou certo ou estou errado? Permanência traz constância. Então todo aquele que permanece na videira é constante na sua vida comportamental e espiritual. Ele não vive uma vida de altos e baixos, comportamentalmente falando ou espiritualmente falando. Hoje está cheio, amanhã está vazio. Hoje está só o óleo, amanhã só Jesus na causa. Porque a constância e permanência. Permanência traz constância. Aí Jesus encerra no versículo 5. Aliás, Jesus encerra não, eu vou encerrar a mensagem. Aí no versículo 5, Jesus diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aqui Jesus enfatiza. Aqui ele replica o que ele já falou. E com isso ele traz severidade, ele traz importância, ele traz valor ao que ele disse antes. Aqui nessa enfática de repetir no sim, eu sou a videira e vocês são os ramos, ele traz um valor extremo à palavra dita antes, aonde ele reatifica, dizendo que ele realmente é a conduta perfeita, aonde ele é o viés de alimento perfeito, e todo aquele que está nele recebe dele uma porção disso, porque é impossível um ramo ligado à sua árvore não receber uma porção dela. Um pé de manga tem seus galhos e ele não produz outro fruto a não ser manga, porque o que chega na ponta do galho para dar o broto e dar o fruto é uma porção da árvore. O que chega no ramo é uma porção da árvore. E se chega em nós, que somos ramos, uma porção de Cristo, então não podemos refletir outra coisa senão o caráter de Cristo. Ele continua:
Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Aqui ele enfatiza a permanência. E mais uma vez, ele enfatiza a permanência daqui para lá e não de lá para cá. Porque anteriormente, aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Agora ele diz: quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Jesus está dizendo: aquele que perseverou, aquele que manteve constância em permanência em mim, vai produzir muito fruto. Por quê? Porque recebe uma porção de mim. E quando recebe uma porção de mim, é limpo na minha palavra, que sou eu. Eu limpo, eu purifico, eu restauro. Eu dou uma porção de mim e faço produzir muito fruto. E aí ele vai dizer: pois sem mim, vocês nada não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo não fazemos nada. Sem Cristo não vamos a lugar nenhum. Sem Cristo não estabelecemos nada. Sem Cristo não refletimos nada. Sem Cristo a única coisa que refletimos é um caráter falho, humano, pecador, cheio de defeitos, cheio de mazelas. Mas com Cristo escondemos o caráter falho, humano e pecador e apresentamos ao mundo um caráter que vem dele, um caráter que é o dele, proveniente dele, porque ele nos limpa e nos restaura. Sem Cristo não pregamos, não cantamos. Sem Cristo não somos testemunhas. Sem Cristo não damos exemplo. Sem Cristo não andamos de forma comportamental a ponto de olharem para nós e dizer: quero ser crente como ele. Pelo contrário, sem Cristo fazemos inimizades. Aonde passamos, plantamos uma semente de confusão, e é por onde andamos, pessoas olham para nós e dizem: essa pessoa não carrega Cristo nela, o comportamento dela não é de um cristão, não é de alguém que é ligado na videira. Pois a capacitação que temos para ser exemplo, para pessoas gostarem da gente, para as pessoas olharem para nós e nos receberem como servos de Deus, vem da videira. E se somos ramos ligados nela, apresentamos uma porção da videira. Fique de pé. Eu quero orar com os irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando de forma mais profunda ao seu coração através dessa palavra. Nessa oração, irmãos, eu quero pedir que os irmãos apresentem a vida do nosso pastor. Como disse antes, ele não está bem. Me ligou, falou que não estava bem, estava passando por um momento difícil. Então vamos orar para ele. A pastora também tá, a filha. Então vamos orar para toda a família, para todos os irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Vamos orar para que Deus possa estabelecer a saúde sobre a vida deles. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso, Senhor, nesse momento, Pai, depois dessa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, Papai, nós oramos, Senhor, com fé, Senhor, tendo a certeza, Pai, da Tua ação, Senhor, não, Papai, porque somos bons e merecedores, mas porque sabemos da Tua misericórdia. Pai, queremos pedir ao Senhor a cura, Papai, sobre os enfermos desta congregação. Papai, visita cada um deles, Senhor, Papai, e livra eles, Pai, do mal que tem os afligido. Senhor, assim nós te pedimos, Papai. Senhor, não para que possamos dizer que nós oramos e o Senhor curou, não para que possamos dizer que nós determinamos a cura, mas para que possamos entender que o Senhor é o Deus que faz. E se tiver isso, Pai, dentro, Senhor, da Tua vontade, dentro, Papai, do Teu querer, nós pedimos, Senhor, cumpra então a Tua vontade e o Teu querer, e cura, Senhor, os enfermos,
Cura, papai, aqueles que estão afligidos, papai, na nossa congregação, Senhor, nesse bairro, Pai. Assim nós oramos, Senhor. Pai, nessa oração também eu apresento os irmãos que estão aqui, Senhor. Papai, que essa palavra ministrada venha ser plantada, Senhor, no coração, na mente, Pai, de cada um, Senhor, como semente plantada beira a ribeiro, Senhor, que possa, Pai, essa semente germinar, brotar, frutificar, Senhor, papai, e crescer, Senhor, trazendo, Pai, alimento, trazendo, Senhor, a nossas vidas aprendizado, papai. Assim nós oramos, Senhor, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Podeis